Olá, já estamos na nossa aula de número 14 e hoje a gente vai fazer alguns exercícios de sistemas lineares da parte 1 que a gente viu na aula de número 13, a parte de teoria, e agora a gente vai fazer alguns exercícios. Então vamos lá. Exercício número 1 da prova do Enem. Na aferição de um novo semáforo, os tempos são ajustados de modo que, a cada ciclo completo, verde, amarelo, vermelho, a luz amarela permaneça acesa por 5 segundos e o tempo que a luz verde permaneça acesa é igual a 2/3 do tempo em que a luz vermelha fique acesa. A luz verde fica acesa em cada ciclo durante x segundos e cada ciclo dura y segundos. Qual a expressão que representa a relação entre x e y? Então, muito bem. O x é o tempo que a luz verde fica acesa e y é o tempo do ciclo completo. Ele também fala que a luz amarela ela fica acesa por 5 segundos. Então, já tem a informação da luz amarela, 5 segundos, da luz verde, que é o x, falta a informação da luz vermelha. Então, como a gente não sabe, eu vou assumir aqui uma outra letrinha. Ele já deu x e y, vou colocar que o z é o tempo que a luz vermelha fica acesa, tá? Esses dois, o x e o y, já foram determinados no enunciado. Então, aqui, sabendo que o z é o tempo que a luz vermelha fica acesa, a gente consegue escrever uma relação. Então, vamos de novo, ó. O tempo em que a luz verde permaneça acesa é igual a 2/3 do tempo que a luz vermelha fica acesa. Então, a luz verde é representada aqui pelo x. E ele está falando que é 2/3 do tempo que a luz vermelha, que eu chamei de z. Então, a gente pode escrever que a luz verde, o x, é igual a 2/3 do tempo que a luz vermelha fica acesa, que é o z. Tá? Muito bem, então temos essa relação. É uma equação linear. Muito bem. A outra informação que a gente tem é o y. O y, ele é o ciclo inteiro. E o ciclo o ciclo completo é o tempo que fica o verde, o amarelo e o vermelho acesos do semáforo. Então, o y vai ser igual ao tempo da verde, que é o x, mais o tempo da vermelha, que é o z, mais o tempo da amarela, que ele deu aqui no enunciado, que é 5 segundos. Então, o ciclo inteiro é x mais z mais 5. Tá? Então, x mais z mais 5 igual a y. Aqui nas alternativas, a gente tem as opções só em função de x e y, até porque nem tem z no enunciado, a gente que colocou para conseguir escrever essa relação. Então, o que eu vou fazer é isolar esse z para a gente conseguir substituir ele aqui, ó. Então, se eu isolar esse z, eu passo esse 3 para lá multiplicando, o 2 dividindo. Então, a gente tem que o z é 3/2 de x, tá? 3x sobre 2, é a mesma coisa. Então, sabendo disso, eu vou substituir aqui no valor de z. Então, o x mantém, o z é 3x sobre 2, 5y mantém. Para tirar esse dividido por 2, eu vou multiplicar toda essa equação por 2, multiplicar tudo. Então, 2 vezes x é 2x, 3x dividido por 2 vezes 2 é 3x, que corta com esse aqui do denominador. 5 vezes 2 é 10 e y vezes 2 é 2y. Tá? E aí, só ajeitando de forma para bater com o enunciado aqui, eu vou deixar tudo do lado esquerdo e deixar um igual a zero aqui. Então, aqui, 2x com 3x é 5x, e passando esse 2y para cá negativo, vai ficar menos 2y mais 10 é igual a zero. Comparando aqui com as alternativas, a gente tem, então, que a alternativa B é a alternativa correta. Vamos agora para o exercício 2. Os sistemas de equações, e aí tem essas duas equações, é o sistema 2×2, né? Ele possui nenhuma solução, uma solução, 2, 3 ou infinitas soluções. Então, vamos resolver eles para conseguir achar a alternativa correta. Então, primeiro eu vou copiar essa equação aqui, esse sistema de equações, né? São duas equações no caso. E aí, o que a gente pode fazer é somar essas duas equações, porque eu já estou vendo aqui que tem um 4y na primeira equação e um menos 4y na segunda equação. Então, a gente pode somar e aí esse y vai zerar. Então, vamos lá.
5x mais 3x vai dar 8x. 4y mais menos 4y, zerou. Mais 2 mais menos 18 vai dar menos 16. Aí, passando 16 para o outro lado, ele fica positivo. Passando 8 dividindo, 16 dividido por 8 é igual a 2. Então, o x é igual a 2. Sabendo o valor de x, a gente pode substituir nessa primeira equação aqui. Então, a primeira equação é 5x mais 4y mais 2 é igual a 0. Substituindo o x é igual a 2, vai ficar 5 vezes 2, que é 10, mais 4y mais 2 é igual a 0. 10 mais 2 deu 12, 4y mais 12 é igual a 0. E aí, eu posso isolar o y, passando 12 para lá primeiro. Então, 4y é igual a menos 12. Então, o y é igual a menos 12 sobre 4, que é menos 3. Então, a gente resolveu esses sistemas de equações. E observem que a gente achou um valor para y e um valor para x que satisfaz essa equação. Então, a gente tem uma única solução. Então, a alternativa correta é a alternativa B. Esse sistema possui uma solução. Exercício número 3. O sistema, e aí eu tenho um sistema aqui de 3 equações e 3 variáveis, o x, o y e o z, é possível e determinado quando o valor de k for... Então, uma boa estratégia para a gente usar aqui é usar o determinante da matriz dos coeficientes. Então, vamos lembrar que a gente já viu essa parte na teoria, né? E que quando a gente está calculando o determinante das matrizes dos coeficientes e esse determinante é igual a 0, o meu sistema pode ser SPI, sistema possível e indeterminado, ou ele também pode ser um sistema impossível. E para diferenciar entre um do outro, a gente usa algum outro método, tá? Mas o interessante é que o SPD se destaca aqui. Então, a gente sabe que um sistema é possível e determinado quando o determinante da matriz dos coeficientes dele é diferente de 0. Tá? Então, é isso que a gente vai usar para resolver esse exercício. Então, vamos montar essa matriz. Para a primeira linha aqui, eu vou usar os coeficientes da minha primeira equação. Os coeficientes da primeira equação vão ser 2, que é o número que multiplica a primeira incógnita, que é o x. Depois, menos 2 para o y e menos 2 para o z. Então, a gente tem 2, menos 2 e menos 2. Esse número menos 2 aqui, ele é o termo independente, ele não acompanha nenhuma incógnita. Então, ele não entra na nossa matriz, tá? É só 2, menos 2 e menos 2 correspondente aos coeficientes que acompanham as incógnitas aqui, tá? Segunda equação, que vai compor a nossa segunda linha. Os coeficientes são 2, 1 e 3. Então, 2, 1 e 3. E na terceira linha, os coeficientes vão ser K, 1 e 5. Então, K, 1 e 5. Então, a gente deu origem a essa matriz 3 por 3 aqui. E para calcular o determinante dela, a gente pode usar a regra de Sarri, copiando aqui as duas primeiras colunas. Então, 2, 2 e K, copiada aqui, e menos 2, 1 e 1, também copiada aqui. E aí, a gente faz produto da diagonal principal menos o produto da diagonal secundária. Então, vamos lá. Diagonal principal, aqui representada nas setinhas laranjas. A gente vai ter 2 vezes 1 vezes 5 é 10. Menos 2 vezes 3 vezes K é menos 6K. E menos 2 vezes 1 é menos 4. Tá? Então, esse aqui é a diagonal principal. Menos, e esse parênteses que é importante, a diagonal secundária, representada aqui por essas setas verdes. Então, vai ser K vezes 1 vezes menos 2 é menos 2K. 1 vezes 3 vezes 2 é 6, positivo. E 5 vezes 2 vezes menos 2 é menos 20. Tá? E aí, como a gente está procurando um sistema possível e determinado, o determinante tem que ser diferente de 0. Então, eu vou acrescentar aqui essa informação que esse determinante tem que ser diferente de 0. Tá? Dentro dos parênteses primeiro, 10 menos 4 é 6. Então, vai ficar 6 menos 6K.
copiei o sinal de menos e dentro desse segundo parênteses a gente vai ter 6 menos 20, que é menos 14. Agora, esse menos, ele vai trocar o sinal desses números que estão aqui dentro do parênteses. Então, a gente vai ficar com 6 menos 6k mais 2k mais 14, diferente de zero. Menos 6k mais 2k é menos 4k. E 6 mais 14 é 20. Passando o 20 para lá negativo, fica menos 20. E o menos 4 dividindo, fica menos 20 dividido por 4. Então, a gente tem que o k tem que ser diferente de 5. E aí, a alternativa é a alternativa D. Exercício número 4, para finalizar a aula de hoje. Considerando o sistema, novamente nós temos um sistema de 3 equações e 3 variáveis, x, y e z. Analise as afirmativas abaixo e conclua. Então, a gente vai colocar aqui como verdadeiro ou falso as alternativas, tá? E aí, a gente tem 5 alternativas. O sistema é impossível, ele é possível e indeterminado, possível e determinado. O sistema admite como única solução x igual a 4, y igual a 8 e z igual a menos 11. E o sistema admite como solução, para qualquer valor de x, a terna x, x, 5x. Então, vamos resolver esse exercício, resolvendo esse sistema linear, claro, para depois avaliar as alternativas. Então, esse era o sistema linear que o exercício deu para a gente. E uma coisa interessante, já que dá para enxergar aqui, é essa última equação. Então, ó, a gente tem 20x mais 12y mais 16z igual a 12. Esses números são meio grandes, né? É ruim de mexer com números grandes. E eu consigo ver que 20, 12, 16 e 12, todos são divisíveis por 4. Então, o que eu posso fazer é pegar toda essa terceira equação aqui e dividir todos os termos por 4, para simplificar esses coeficientes aí. Então, o que eu fiz? Essas duas primeiras equações eu só copiei, e essa terceira, então, eu dividi por 4. 20x dividido por 4 é 5x. 12y dividido por 4 é 3y. 16z dividido por 4 é 4z. E 12 dividido por 4 é 3. Tá? Olhando para esse novo jeito aqui de escrever esse sistema linear, essa terceira equação é exatamente igual a essa primeira equação. Estou escrevendo ela repetida aqui. Então, a gente pode escrever, na verdade, esse sistema como se fosse um sistema de duas equações, porque esses dois são equivalentes. Então, a gente vai usar só essas duas equações, a primeira e a segunda, ok? Então, tá. Para resolver esse sistema linear aqui de duas equações, a gente pode multiplicar essa primeira equação por menos 3, tá? Se eu multiplicar por menos 3, já pensando em zerar aqui o x, eu vou ter 5 vezes menos 3 é menos 15. 3y vezes menos 3 é menos 9y. 4z vezes menos 3 é menos 12z. E 3 vezes menos 3 é menos 9. A segunda equação aqui, copiei igualzinha. E aí, eu posso somar essas duas equações. Somando essas duas equações, 15x menos 15x mais 15x, zera. Menos 9y mais 9y, zera também. Menos 12z mais 8z fica menos 4z. E menos 6 mais 6, menos 9 mais 6 é menos 3. Passando esse 4 para o outro lado e dividindo, a gente tem que o z vale 3 quartos, positivo, tá? Menos com menos é positivo, então o z é esse número positivo, 3 quartos. Sabendo que o z tem esse valor, a gente pode voltar nessa equação aqui, nesse sisteminha, e substituir o z pelo esse valor que a gente achou. Então, montando aqui, substituindo o z por 3 quartos, a gente vai ficar com 5x mais 3y mais 4 vezes 3, 4 igual a 3 como primeira equação. Esse 4 aqui dá para cortar com esse 4 do denominador, e na verdade essa conta aqui vai dar então 3. E para essa segunda equação, 15x mais 9y mais 8 vezes 3 quartos igual a 6,
A gente também pode simplificar aqui, 8 dividido por 4 é 2, e 2 vezes 3 é 6. Então, vai dar 6 aqui, igual ao 6 que já estava aqui do lado direito da equação. Tá? Agora, eu posso, esse 3 aqui com esse 3, eles zeram, né? Então, a gente vai ficar com 5x mais 3y é igual a 0 e 15x mais 9y igual a 0 também, porque esse 6 anula com esse 6. Daqui, eu consigo enxergar que essa segunda equação, ela é a primeira multiplicada por 3, né? Então, na verdade, a gente só precisa resolver essa equação aqui, 5x mais 3y é igual a 0. Se a gente fizer isso, a gente pode isolar o x. Então, eu passo esse 3y para lá negativo, menos 3y, e o 5 que multiplica o x passa dividindo. Então, eu tenho que o x é igual a menos 3y dividido por 5. Se a gente for escrever a solução geral desse sistema, a gente vai ter que a solução vai ser o x vale menos 3y dividido por 5, que a gente acabou de calcular, o y é o próprio y, e o z a gente achou como 3/4, tá? E o y vale para qualquer valor dos reais. Então, aqui vamos ter infinitas soluções. Para qualquer valor dentro dos conjuntos dos reais para y, eu vou ter um correspondente para x, e o z sempre vai ser 3/4. Então, a gente tem um sistema possível e indeterminado, SPI. Voltando aqui para o enunciado, vamos analisar as alternativas. Tá? Então, o que a gente chegou nos nossos cálculos era isso, que a nossa solução era essa e que o sistema é SPI. Então, letra A, o sistema é impossível? Falso. A gente achou que ele é SPI. Letra B, o sistema é possível e indeterminado? Verdadeiro, exatamente o que a gente viu. O sistema é possível e determinado? Falso também. Letra D, o sistema admite como única solução o x igual a 4, y igual a 8 e z igual a menos 11. Então, pelo que a gente olhou aqui, não é uma única solução, né? Existem infinitas soluções. Então, essa daqui também é falso. E letra E, o sistema admite como solução para qualquer valor de x a terna x, x e 5x. E também é falso, a gente calculou aqui a terna que satisfaz esse sistema. Finalizamos os exercícios de hoje e espero vocês na próxima aula. Bons estudos!